Sabe aquela dica da vovó que dizia para você consumir feijão para potencializar os seus níveis de ferro? Cuidado com essa dica, já vou te explicar por quê. Quando a gente fala de anemia, é muito comum a gente fazer associação de ferro e é necessário fazer o consumo desse ferro para te tirar desse diagnóstico patológico. Mas antes da gente falar do ferro, a gente tem que falar de dois nutrientes tão importantes quanto. Um deles é a vitamina C e o outro é o cálcio. O cálcio, ele é absorvido pelo mesmo canal que o ferro. E o corpo, por prioridade, dá um foco maior para o cálcio do que em relação ao ferro. Por si só, com essa conclusão, você já pode presumir que fazer o consumo de alimentos ricos em cálcio junto com alimentos ricos em ferro não é uma boa ideia para quem está pensando em aumentar os seus níveis de ferro. E é verdade. Em contrapartida, a vitamina C, ela muda essa prioridade, ela potencializa a absorção do ferro. Então utilizar alimentos como laranja, kiwi, abacaxi, limão, como fontes de sucos ou até mesmo como sobremesa de refeições ricas em ferro vão potencializar ainda mais essa absorção. Bom, sabendo agora dessa complexidade de consumo de vitamina C e cálcio para você ter uma boa ingestão de ferro, agora a gente vai falar sobre as dificuldades da ingestão do ferro. O ferro ele é dividido em dois grupos, ferro M e ferro não M. Esse nome é dado devido ao grupo M, que é encontrado dentro das nossas hemácias, que são responsáveis pela entrega desse ferro para que você tenha oxigenação nos seus tecidos. Então, quando a gente fala de ferro M, a gente está falando de um ferro que consegue interagir com a sua hemácia. O ferro M, quimicamente, é o Fe+2. E aonde que ele é encontrado? Exclusivamente em alimentos de origem animal, especificamente alimentos que sangram. Isso acontece devido ao fato do fígado dos animais ser o motor primário para a produção desse tipo de ferro. Por isso não é errado dizer que consumir fígado bovino, por exemplo, é uma boa estratégia para aumentar os níveis de ferro na corrente sanguínea. Já o ferro não M, ele é encontrado em alimentos de origem vegetal, quimicamente é o Fe+3. Ele é bioindisponível às nossas hemácias. O que é isso? Significa que ele não interage com o grupo M das nossas hemácias, logo não tem capacidade de gerar oxigenação nos nossos tecidos e sem oxigenação a gente sofre o que a gente chama de hipóxia, ou seja, baixa oxigenação. Então, sabendo que a gente só encontra um ferro Fe+2, que é o ferro M, importante para a entrega de oxigênio nos nossos tecidos e para tratamento de anemia, isso já abre uma bandeira amarela para veganos e vegetarianos. Então vegano e vegetariano precisa naturalmente fazer suplementação de ferro? Não. O que ele precisa é fazer exames, hemogramas com a periodicidade um pouco maior. Porque muito pior do que você ter um problema de anemia é você ter um perfil de hemocromatose. Hemocromatose nada mais é do que todo o ferro que você fez a ingestão e acabou sobrando, né? Você tem uma limitação do quanto as suas hemácias conseguem captar daquele ferro para fazer esse processo de oxigenação. Então, se você não tem grupo M o suficiente para uma quantidade muito alta de ferro, esse ferro vai sobrar na corrente sanguínea. E dentre esses sintomas você vai sentir dores de barriga, dores em articulações, impotência sexual, sonolência, fraqueza, fadiga. Então, você vê que inclusive confunde um pouco até mesmo com os sintomas que é percebido na própria anemia. E lembra da dica da vovó de fazer o consumo de feijão para aumentar os níveis de ferro? Bom, você já concluiu que o Fe+2, que é o ferro M, que é encontrado em origem animal, é o tipo de ferro importante para você ter oxigenação tecidual. Logo, se o feijão é de origem vegetal, ele não tem o ferro disponível para você ter níveis satisfatórios de ferro na sua corrente sanguínea. Muito pelo contrário, se você for buscar as características nutricionais do feijão, ele é rico em cálcio. Ele vai justamente trabalhar contra o teu objetivo, ele vai anular a absorção do nutriente que você quer, que no caso é o ferro. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vou deixar meu site na descrição para os interessados em um acompanhamento personalizado, além das minhas redes sociais.